Vamos lá então. Então, muito boa tarde. Hoje temos mais uma sessão de workshops de intercâmbio de conhecimento entre Portugal, Brasil e Angola, em parceria com a CMC. Estes workshops são realizados pela CFA Society Portugal e CFA Society Brasil em conjunto, através do nosso comitê conjunto que se chama Comunidade CFA de Língua Portuguesa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco o Artur Losnak. O Artur tem mais de 14 anos de experiência profissional nos mercados financeiros, repartidos entre ações ou renda variável, como preferem chamar, ou equities, e fundos de investimento imobiliário. E é sobre este segundo tema que convidámos o Artur para vir falar connosco. E é uma grande honra poder contar com você, Artur. Uma grande honra. O Artur também tem CFA, aliás, todos os nossos convidados são sempre Sim. CFAs. E escreveu um livro. O Artur escreveu um livro sobre fundos de investimento imobiliário. Escreveu, acho que foi em 2019, pelo menos foi publicado em 2019, Sim. que é os FIIs, que é Fundo de Investimento Imobiliário, para não iniciantes. E, pronto, tipicamente nestes workshops, nos outros, para quem viu, costumávamos ter apresentações, o PowerPoint. Neste vamos fazer um pouco diferente. Vai ser essencialmente conversa, portanto, eu incentivo todos os participantes a colocar questões. Se não tiverem questões, eu próprio vou colocá-las, mas estão desde já convidados a colocar questões. Não sei se quer dizer alguma coisa, Arthur, antes de começar com a minha primeira pergunta, ou se... Ah, acho que assim, até a gente conversou um pouco antes assim, sobre o mercado, né, assim, acho que no Brasil, né, acho que assim, dando um pouco de referência, assim, acho que a lei, né, aqui no Brasil foi criada lá em 95, ali, né, de fundos imobiliários, né, e ficou um mercado meio morto, né, vamos dizer assim, né, até 2010, que surgiu o BBPO, né, que hoje é o TVR11, né, que era um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, né, para quem não conhece, o Banco do Brasil é um dos maiores bancos, né, assim, no país, e a previsibilidade, né, assim, dos aluguéis ali, né, de receber ali mensalmente, né, e o conforto da contraparte, né, ser realmente um banco, né, robusto, e também acho que a força de vendas ali, né, do próprio Banco do Brasil, cresceu o mercado, né? Que era de 30 mil cotistas ali para 100 ali, 150 mil cotistas ali de uma vez só, né? Então, foi essa primeira onda, né? Que foi em 2010 ali, né? Então, assim, eu não participei dessa onda, né? Eu estava na faculdade ainda, mas essa foi uma onda muito grande já de fundos imobiliários. E aí, assim, outros vieram passivamente ali, né, na rabeira, né? Mas teve agências da Caixa também, teve agência do Santander ali em 2012, né? Mas, assim, acho que o primeiro grande passo foi o Banco do Brasil. Então, se você tinha uma renda mensal previsível, né, que durava ali, né, assim, o contrato era de 10 anos, né, então, assim, era um problema que ia se resolver só em 2022, e aí depois, assim, acho que ao longo do tempo, né, assim, assim, para começar, assim, acho que os fundos imobiliários, um dos primeiros, né, foi o Shopping Higienópolis, que é um shopping muito grande aqui em São Paulo, né, e todo mundo via, todo mundo conhecia o Shopping Higienópolis, então era mais fácil você ter uma cota de uma coisa que você conseguia tatear, né? Então a gente via muito essa questão, né, vamos dizer assim, do medo, né, assim, da desconfiança, né, assim, da falta de conhecimento, né, do produto, e você respondia, entre aspas, né, com coisas mais fáceis de lidar, mais previsíveis, né? Então, como eu falei, teve essa questão do Banco do Brasil que aumentou muito a base de cotistas. Teve também esse ponto lá atrás, né, do Shopping Genópolis ali que ajudou muito, né? As pessoas já viam, conheciam, visitavam, né, o Genópolis. Era mais fácil ali de receber, né? Vamos dizer assim, aluguel, né, do rendimento, uma coisa que você já conhecia. E ao longo do tempo, né, assim, acho que as pessoas foram um pouco mais, assim, acho que tendo conforto, né, na tese, né, assim, e os gestores foram criando fundos com maior liberdade, né, de investimento, né? Então você podia não só comprar um ativo pré-definido, mas também você poder comprar, né, vários ativos sem falar o nome, né, e poder vender eles também, né? Então acho que assim, começou a ter um pouco mais de liberdade, né, assim, de maneira geral, né? Até que realmente ali, né, 2017 ali, né, 2018 até 19 ali, realmente muitos fundos, né, foram criados, muitos fundos ali, né, foram se desenvolvendo, né? E a gente viu realmente o mercado
ganhar o corpo, né, ganhar forma ali de maneira geral. Então acho que, é, obviamente, a taxa de juros, né, que é caindo, né, ajudou bastante, mas acho que também, assim, acho que o mercado ali, né, com a gente sempre brinca, né, que o fundo imobiliário é uma porta de entrada para renda variável, né, porque você recebe um rendimento todo mês e você se pergunta, né, se aquele rendimento caiu, subiu, por que que ele caiu, por que que ele subiu, por que ele esteve estável, né? Então, assim, sempre tem uma dúvida ali, né, a colocar na cabeça, né, e você, com os relatórios gerenciais, com os relatórios ali, né, que os gestores divulgam, você tem um pouco lá de transparência, né, de prestação de contas, né? Então, acho que a indústria foi crescendo, né? A gente tinha uma liquidez ali, né, muito baixa e o que aconteceu ali, principalmente ali, né, 2020, 21 ali, teve uma nova onda, né, de vários fundos, né, assim, terem já vários bilhões de reais de patrimônio, né? E aí realmente, né, após ali 2022, 23 ali, né, 24, a taxa de juros subiu bem, o mercado também ficou um pouco mais reativo, né, para crescer ali. E mas mesmo assim, né, a gente continua vendo uma base de investidores, né, pessoas físicas crescente, né? Então, a gente atingiu, né, na virada do ano agora 3 milhões de investidores, né, 3 milhões de pessoas físicas, né? E o que aconteceu também, acho que nos últimos, vamos dizer assim, né, 2 anos ali, foi alguns fundos imobiliários, né, entrarem em índices internacionais, né? E com isso, é, aumentou da liquidez, realmente foi uma coisa, assim, surpreendente, né? Então, tem fundo hoje que negocia são uns três, assim, uns 20 milhões de reais, né, que seria uns 4 ali, 3 milhões de dólares, né? Americanos que, vamos dizer assim, antigamente isso era uma coisa impensável, né? Você ter uma liquidez de 200 mil reais ali, né, de, sei lá, né, é, 40 mil dólares era uma coisa muito boa, né? Hoje realmente a gente já tem fundos ali que negociam, né, quase 100 vezes isso, né? Então acho que a liquidez aumentou muito, né? E acho que a gente entende que quanto maior a liquidez, né, mais o investidor institucional tem interesse, né, em participar da tese de investimento, né? Então acho que isso é um ponto importante, assim, né? Então acho que a indústria foi crescendo, né? Foi se desenvolvendo, a gente foi assistindo, né, a criação de vários fundos, né, várias gestoras. E hoje o que a gente tem, né, basicamente é uma consolidação, né? Várias gestoras comprando concorrentes ali, né, comprando outros fundos, incorporando outros fundos ali, enquanto a gente não via isso muito nos últimos, vamos dizer assim, né, 5 anos ali. Então acho que tem o ano de 2024 e 2025 ele foram anos mais de consolidação do que anos de surgimento de novas teses de investimento, né? Perfeito, perfeito, Arthur. Obrigado. Você mencionou que um dos primeiros fundos foi do shopping Higienópolis, é Isso. assim, acho que é assim. Uma curiosidade, o fundo só investia nesse shopping, só tinha um shopping, é isso? Só tinha um Ou shopping, tinham... tinha 25% desse Uau, shopping, é. Então, uau, ok. Mas hoje já não é tão comum haver só fundos só para um ativo, não é? Hoje os fundos já investem em vários ativos, ou ainda é comum isso acontecer. hoje os fundos investem em vários ativos. Acho que assim, a principal dor, né, que as gestoras possuem, né, que quando você deixa um regulamento muito restrito, você acaba não tendo liberdade para fazer, né, muita coisa. Então é melhor você ter uma liberdade maior no regulamento para você ter menos desculpas, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, para não conseguir gerar alfa, né? Então, o importante, assim, né, se você conseguir investir, né, em vários ativos, né, em vários segmentos, né, ou então em qualquer tipo de shopping, é melhor do que um único shopping que você não tem muita, vamos dizer assim, ingerência, né? Você não pode comprar shoppings novos, você não pode vender uma participação naquele shopping, então você fica muito restrito e você não tem tanta liberdade, assim, para gerar algum valor para o investidor, né? Ok. Outra pergunta, aqui no tema do varejo, ou retalho, como nós dizemos, do inglês retail, você falou que o interesse, que a demanda tem sido muito elevada, até tem vindo a crescer, não é? Como é que o varejo olha para a possibilidade de investir num imóvel per si, como comprar um apartamento, versus comprar cotas de um fundo imobiliário? E eu pergunto isto porque em Portugal as pessoas preferem investir em imóveis mesmo, tendem a olhar com desconfiança para os fundos. Como é que funciona aí no Brasil?
É, assim, acho que principalmente a geração anterior à nossa, né, realmente tem uma desconfiança maior ali, né, de você realmente, assim, quando você investe, né, em fundos imobiliários, né, você dá o seu dinheiro para o gestor, né, então você não tem mais a ingerência, né, vamos dizer assim, né, você não tem mais a liberdade, né, de você poder escolher o que fazer com o dinheiro, né, então você fica um pouco mais no campo passivo. Tem gente que aceita, tem gente que realmente que não aceita, né, mas acho que o lado bom, né, assim, que realmente é, eu já tive um apartamento aqui, por exemplo, né? Então acho que quando o inquilino sai, né, a receita que você tinha de aluguel vai para zero, né? Então, assim, acho que, obviamente, se você fizer a conta, aqui no Brasil, né, o aluguel médio te rende 6% ao ano, e se você, né, vamos dizer assim, investir em fundos imobiliários, a rentabilidade média é de uns, sei lá, acho que 8% real, né? Então vamos falar assim que é mais ou menos 1% ali, 1,2% ao mês, né? Então vai dar, sei lá, dar acho que uns 12 ali, 13% ao ano, né? Então, assim, a rentabilidade normalmente é o dobro, assim, do que a gente vê, né? No imóvel ali. Então, assim, acho que o lado bom de fundos imobiliários, né? Que muitos fundos, né? Tinham base 1.000, tinham base 100, né? Boa parte, alguns migraram lá para base 10, né? R$ 10 por cota, né? Então seria, sei lá, 1,5 € né? Vamos dizer assim. Então, acho que é um custo, né, uma barreira de entrada muito baixa. Então você vai ter R$ 10 com certeza no final do mês ali para investir, né? Então se você não tem R$ 10 por mês para investir, o seu problema não é fundo imobiliário, né? O seu problema realmente é que você gasta mais do que você ganha, né? Então assim, acho que a barreira de entrada fica muito mais baixa e com isso muita gente pôde, aos poucos ali fazer investimentos, né? Então a gente tem hoje um fundo aqui que é o GGRC11, né, na nossa casa, que tem 300, né, mil cotistas e alguns cotistas têm uma cota, né? Então, realmente, assim, tem uma questão ali da barreira de entrada ser muito baixa, né? E o investidor, assim, por menor que seja o investimento, ele consegue se expor ao produto, né? Então, realmente é uma barreira de entrada muito boa ali, né? Vamos dizer assim, de conseguir investir. Alguns fundos têm cota 1, né? É 1,50, 1,30 ali, mas não é, vamos dizer assim, a moda, né? Assim, do investimento, né? Normalmente, agora tá todo mundo tentando girar em torno de R$ 10 por cota, né? Ok, excelente, obrigado. E você também mencionou ali o tema dos investidores estrangeiros em dado momento. Como é que é o apetite dos investidores estrangeiros para investir no Brasil em fundos de investimento de imobiliário? Isso existe? Tem aumentado? Tem diminuído? Então, assim, acho que o investidor estrangeiro, ele gosta muito de ativos físicos, né? Assim, acho que se você comparar, assim, na conta de padeiro, né? Assim, se você olha o IFIX, né? Que é o fundo, como que chama? O índice, né, dos fundos imobiliários aqui no Brasil, é, uns 50 a 55% é composto por fundos de ativos, né? Que a gente chama de crédito, né? Ou então de fundo de fundos mesmo, né? Que alocam outros fundos imobiliários. E os outros ali de 45, 50% seria mais de fundo de tijolo que a gente fala, né? Que seria shopping, laje corporativa, né? Então seria hospital, seria como que chama? Renda urbana, né? Que a gente chama que é lojas ali de varejo, que até citei, né? As agências bancárias, né? Então, assim, o investidor estrangeiro ele tem uma preferência muito grande por ativos físicos, porque realmente ele consegue entender que aquele imóvel existe, né? Dá para ter a matrícula, dá para ele ver ali uma coisa mais tranquila, né? Mas para crédito, principalmente por causa daquela crise, né, que teve nos Estados Unidos, né, em 2008, eles não são tão confortáveis com o investimento, né? E também, assim, acho que eu vejo que se você compra um fundo, né, que tem, sei lá, né, 20 ativos, dificilmente a gestora vai vender os 20 ativos do dia para noite, né? Mas o fundo de crédito ele consegue vender aqueles 30, 40, 50 ativos que ele tem ali na carteira do dia para noite. É um pouco mais fácil, né? O mercado de crédito ali de CRIs, né, de dívida, é mais líquido que o mercado de ativos físicos, né? Então, o investidor estrangeiro ele conhece shoppings, né? Porque os shoppings, né, você pega lá o Iguatemi, né, pega é, Multiplan, né? Agora a Allos, né? Que é a fusão da Sonai Serra ali com a BR Malls, né? Então, assim, esses ele conhece, estão listados na bolsa, né, há 20 anos, né? Então eles conhecem bem esses ativos, né? E os shoppings, né, que são de fundos imobiliários, né? Boa parte eles compraram alguns ativos dessas mesmas empresas, né? Então, não é uma novidade, né? É apenas uma roupagem diferente, né? Mas não é uma novidade, né? Vamos dizer assim, muito grande para os investidores estrangeiros, né? A diferença, como eu falei, é mais uma questão de liquidez. A diferença seria mais uma questão de política de dividendos, né? Que os fundos imobiliários pagam um dividendo, né, maior do que as empresas na bolsa listadas ali de shopping. Mas de maneira geral ali, acho que assim
eles gostam muito de ativo físico, né? Isso que é a nossa percepção de ativo que não é físico, né? Seria mais o ativo mobiliário, eles não têm um foco tão grande assim. Obrigado. E quando você menciona os CRIs, está a falar de algo semelhante aos fundos de investimento de direitos creditórios, mas aplicado ao setor imobiliário, é isso? O fundos de CRIs, o que Então, é é que... isso, isso. O FDIC, né, que você falou, o Fundo de Direito Creditório, é um fundo, é um pouco mais genérico, né, vamos dizer assim, né? Então, tem uma, assim, ele é quase que um banco, né, assim, né? Então, você tem FDIC, né, que é mais específico, né, para antecipação de uma carteira de recebíveis de uma empresa específica, né? Mas CRI, que a gente fala, né, que é certificado de recebíveis imobiliários, é uma dívida, né, que tem que ter algum lastro, né, imobiliário, né? Então, você pode, por exemplo, você tem, né, um imóvel, você tem um aluguel naquele imóvel ali, né, que com a empresa, né, que teoricamente é uma empresa grande, e você pode antecipar esses aluguéis, né, são os próximos 10 anos, e há uma taxa de desconto lá que a securitizadora vai negociar com você, e você recebe esse dinheiro agora e vai pagando esse aluguel, né, vai dando esse aluguel ali para o investidor do CRI. Então, o CRI normalmente é uma dívida com alguma contrapartida imobiliária, né? Pode ser o aluguel, pode ser uma coisa que é muito comum aqui no Brasil também, como término de obra, né? A incorporadora foi fazer uma obra, não conseguiu vender tudo, ficou sem dinheiro e tem que gastar ali, né, sei lá, uns 10, 20 milhões de reais ali para acabar os últimos andares ali. Então, assim, tem vários casos ali, né, de CRI, né? Mas o CRI, ele seria uma coisa mais simples que o FDIC, que é basicamente uma dívida com uma contrapartida imobiliária, né? Tem CRA, que é uma dívida com uma contrapartida, né, do agro, né? E, e eles, né, realmente têm uma base, né, vamos assim, né, muito boa aqui no Brasil, porque tem uma isenção fiscal, né? Quem compra CRI, quem compra CRA, né, não paga imposto de renda, né? Mas se você, entre aspas, não consegue, né, ou não quer acompanhar o CRI específico, né, ou ficar naquele risco específico do CRI, você compra um fundo de CRI, ele tem, sei lá, 60, 90 CRIs ali dentro, e caso algum dê problema, né, algum dê inadimplência ou calote, o impacto é muito reduzido, né, vamos dizer assim. Ok. E o varejo também tem interesse por esses fundos de CRI? Ou são demasiado complexos para o varejo? Na verdade, assim, como o varejo gosta muito do fundo de CRI, porque ele paga de uma maneira bastante previsível, bastante também, assim, um reloginho ali, né? Enquanto no fundo de CRI, né, se tiver inadimplência, você executa as garantias, né? Você corre atrás ali do devedor, né? É, quando você compra um prédio comercial, né, quando você compra um shopping ali, né, se o inquilino começa a ter uma inadimplência, né, ou ele sai, você sofre um pouco mais, né, vamos dizer assim, né. Então acho que isso é um ponto assim que o CRI é mais difícil de explicar, mas é mais fácil do dia a dia, né, de lidar, né, porque você já tem garantias ali, né, bem definidas quando você for é, ter que resolver, né, ter que executar uma garantia, né. Então de maneira geral ali o CRI ele, vamos dizer assim, salvo algumas exceções, ele sempre tem garantia. E o imóvel ele é laje corporativa, né? Assim, acho que se a empresa quiser sair de um prédio for ir para outro, né? Assim, é uma decisão dela e você acaba realmente sofrendo por isso, né? Então acho que isso é um ponto, vamos dizer assim, que a galera prefere o CRI, né? E quando a gente tem uma pior da economia aqui no Brasil, né? Por exemplo, quando tem alta de juros, né? Se o CRI está atrelado ao juros que está subindo, que é a Selic, você ganha mais dinheiro, né? Então é uma coisa meio que contracíclica, né? Você se beneficia, entre aspas, né, da alta dos juros, né? Enquanto a alta dos juros é uma coisa muito punitiva, né, para ativos físicos, né? O que a gente viu nos últimos, né, assim, você pega desde 2012, 2013 ali, né, até hoje, a gente viu, assim, de maneira geral, é, o IFIX, né, assim, tinha uma participação lá ali, né, o FDIC tinha uma participação de prova volta de zero, né, 1% ali em CRIs, né, ali no IFIX, foi para 30, 40%, né? Então, assim, realmente ganhou uma representatividade muito grande. E o fundo de CRI, assim, quanto mais pulverizado ele é, né, mais diversificado ele é, melhor, porque o risco específico cai muito, né? E nos ativos físicos não é tão fácil você diversificar de uma maneira como os FDICs que eles conseguem, né? Você pega o caso de REITs nos Estados Unidos, né? Assim, você pega realmente lá tem mais de 1.000 imóveis ali, em alguns ativos, né? Acho que o que mais tem aqui no Brasil são
80, né? Então a gente está numa direção ali, né? Mas ainda está um pouco atrás ali, né? Dos REITs americanos, né? Muito obrigado. Eu aproveito para encorajar a audiência a colocar questões. É só, podem falar mesmo ou escrever no chat se preferirem, tá? Que depois eu leio. Um, Entanto, eu aproveito para colocar outra questão, que tem a ver com o tipo de investidores institucionais. Quem são qual é o tipo de investidor institucional que investe em FIIs? Então, assim, acho que aqui no Brasil, né, houve uma lei ali, uma regra, né, vamos dizer assim, um direcionamento de todo mundo, né, que é fundação, né, é previdência, né, não ter mais ativos físicos, né, e migrar, né, vamos dizer assim, né, para fundos imobiliários, né, por causa da governança, né, por causa de uma melhor transparência, né. É óbvio que esse processo não é fácil, né, esse processo é um pouco, assim, doloroso, difícil ali, né, mas a gente está tendo esse, vamos dizer assim, esse potencial, né, de clientes, né, de investidores ali, né, que são realmente os fundos de pensão, né, são ali, né, é, empresas ali que possuem bastante dinheiro e vão, né, em algum momento migrar, né, para fundos imobiliários, né. Eles não fizeram essa migração completa ainda, né, assim, então nesse desafio, mas o investidor institucional que tem hoje, né, assim, além dos fundos passivos, né, que seguem os índices, né, que alguns fundos acabaram entrando, são mais realmente agora que a gente vê são fundos de ação, né, que viram, né, assim, às vezes um descompasso entre as ações listadas, né, na bolsa contra fundos, né, de shopping listados na bolsa, assim, é, essa comparação é muito mais fácil de se fazer, né, com os shoppings, né, mas com ativos, com laje corporativa, né, com renda urbana é um pouco mais difícil de fazer, então não tem tanta adesão, né, tanta foco, né, nessa direção. Mas o que a gente vê mais, assim, acho que todo mundo que investe no mercado de ações, antes reclamava muito, né, da liquidez de fundos imobiliários, hoje a reclamação, né, vamos dizer assim, ainda existe, mas é menor, né, em relação a essa questão da liquidez, né. Ok, muito obrigado. E essa lei que você mencionou, obriga mesmo a desinvestir em ativos físicos, é isso? Entendi bem? Foi o que você disse? Então, as fundações, né, os fundos de previdência possuem ativos físicos hoje, né, mas eles devem sair desses ativos físicos e migrarem, né, para fundos imobiliários, né. Era uma obrigação, né, então eles constantemente revisam, né, esse prazo de conclusão, Ok. mas é, a ideia seria assim todo mundo investir, né, em fundos imobiliários para ter, vamos dizer assim, todo fundo imobiliário tem uma demonstração financeira, todo fundo imobiliário tem os imóveis, né, auditados, todos os fundos imobiliários ali tem a matrícula, né, redonda, então é uma coisa assim que é, é mais fácil, né, para o regulador acompanhar, né, e ver se tem algum problema ali, né, deles ali. Ok, entendi. Você mencionou a questão dos REITs, né, americanos. Consegue explicar a diferença entre um FII brasileiro e um REITs americano, ou as principais diferenças? Então, assim, acho que a grande diferença, né, que assim, o REIT, né, é uma empresa, ela tem um conselho de administração, né, é realmente algo muito maior, né, ela pode tomar dívida, né, então, assim, ela tem assim, uma liberdade muito grande, né. Os fundos imobiliários, né, assim, o conceito deles é ser um condomínio, e aí ele contrata, né, vamos dizer assim, um administrador, ele contrata um gestor, né, ele faz, assim, vamos dizer assim, contrata prestador de serviço, né? Enquanto lá, né, nos Estados Unidos tem um board, né, assim, para aquela empresa, para aquele REIT específico, né? Aqui no Brasil a gente tem um gestor, né, que cuida, sei lá, de 10, né, sei lá, tipo, 5 fundos e um administrador que cuida, sei lá, de 100, 200 fundos, né? Então, aqui é meio que um pouco mais invertido, né, assim, né? O administrador que cria o produto, né? O gestor que cria o produto. Aí lá nos Estados Unidos é o contrário, né? E acho que aqui tinha essa questão também de proibir, né, tomar dívida. Houve muitas empresas, muitos fundos, né, comprando ativos já com dívida. Então, na prática, estava se alavancando e aí a CVM, né, a instrução, ela liberou de tomar dívida na última resolução, tá? Mas, assim, acho que a grande diferença é que os fundos lá têm uma profundidade muito maior, né? Tem uma dinâmica, né, assim, acho que de mais ativos, né, por fundo, enquanto aqui a gente tem uma profundidade um pouco menor, né? Só para vocês terem uma noção, aqui a gente tem uns 400, né, mais ou menos ativos, fundos imobiliários, mais ou menos o dobro dos Estados Unidos.
Mas você pega market cap, né? Assim, apenas um REIT já é maior que a indústria inteira de fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Então, ali, assim, acho que a grande discussão que todo mundo pergunta, assim, né? Se lá realmente seria o norte, né? Assim, a referência para o Brasil. Eu acho que realmente o que a gente está vivendo agora, né? Nesses últimos 2 anos, é uma consolidação, é uma direção, né? Vamos dizer assim, para os Estados Unidos. Mas acho que a gente não vai chegar a ponto de uma governança como ela tem, né? Que é realmente ter um conselho de administração, né? Ter é, a empresa, né, realmente existindo e enquanto, né, vamos assim, em detrimento do time de gestão, do time de administração daqui no Brasil, né? Então acho que são produtos, né, dinâmicas diferentes, que a ideia realmente é dar exposição, né, imobiliária ao investidor, né? Entendi. Aqui uma questão, só aqui abrir. Olá, meu nome é Gabriel Domingos, trabalho como consultor imobiliário em Angola. Se consigo, deixa de ver, dê só um segundo. Gostaria de saber qual tem sido a maior dificuldade dos investidores no ramo imobiliário no Brasil. Maior dificuldade, eu não sei exatamente o que é que o Gabriel se refere. Eh, não sei se o Gabriel quer com dificuldade em que sentido, Gabriel? Vamos- Não sei se o Arthur quer dizer alguma coisa já, É, mas podemos. não, assim, acho que a dificuldade, assim, acho que, eu não sei se vocês conhecem, né, mas assim, em 2007 ali, né, houve a criação ali, né, 2007 do Minha Casa Minha Vida, que basicamente, Hum. né, a primeira faixa, né, era para dar, entre aspas, ali a casa de graça para a pessoa, né, que era uma pessoa, né, que realmente que tava, não tinha casa ali para morar. E ao longo do tempo foi evoluindo, né, foram criando várias novas faixas, né, então tem faixa 2 faixa 3 agora também tem faixa 4 né, que é um nível de renda ali, né, melhor do que acima das anteriores, né, e, e realmente, né, vamos dizer assim, entra governo, sai governo, né, virou um plano que a gente fala que é de Estado, né, vamos dizer assim, não é um plano mais de governo, né, então acho que se você está exposto ao Minha Casa Minha Vida, né, você como incorporador listado na bolsa, né, você realmente surfou muito bem esses últimos anos, né. Acho que o grande desafio, né, a maior dificuldade é para quem, né, realmente vende casa ali para o médio e alta renda, né, que sofreu muito, né, com essa alta de juros. Assim, acho que enquanto quem está no Minha Casa Minha Vida, né, assim, se questiona, né, se ela paga aluguel, a pessoa paga aluguel, né, ou paga uma prestação para caixa, então, na prática ali vai ser a mesma coisa, né? Um valor financeiro muito próximo do outro, né? Então, basicamente é só a pessoa escolher uma casa e ela vai morar, né? Então, assim, ela é, entre aspas, inerte, né? Ela não sente efeito dos juros, né? Mas, obviamente, né? Se você trabalha no sistema, né, da classe média, né? Vamos dizer assim, né? Que vai ter que tomar dívida no banco e, e aí realmente vai ter que fazer uma dívida de 30 anos, né? De 20 anos ali, aí ela vai sofrer um pouco, né? Se os juros, né, for, né, muito alto ou um pouco mais baixo, né? Então acho que tem esse ponto assim, de dificuldade. É, assim, acho que uma coisa que aconteceu também, acho que pós-pandemia, né? Muita gente comprou terreno, muita gente lançou muita coisa, então assim, acho que a atividade ficou muito forte, né, no setor imobiliário, né, pós-pandemia. E agora, assim, tá tendo meio que uma ressaca, né? Assim, tá tendo muita gente que, vamos dizer assim, os terrenos ficaram mais caros, o custo, né, da mão de obra também ficou mais caro. E você tem um esforço de repassando isso para preços, né? Para preços para o mercado mais caro, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é, esse acho que é o grande desafio assim do mercado imobiliário como um todo, assim, de você conseguir, né, enfiar um preço mais alto ali pro seu cliente, né? Mas assim, olhando para a indústria de fundos imobiliários, né, acho que o grande desafio, né, que a gente tem é realmente, vamos assim, a indústria de fundos como um todo aqui no Brasil, né, é uma indústria de fundos que é a aplicação resgate, né? Então você aplica hoje num fundo que a gente chama aberto, né? E pede resgate, ele vai ter que te entregar o dinheiro daqui a 3 dias, né? 10 dias, 30 dias, 90 dias que seja, né? O lado bom do fundo imobiliário é que não tem resgate, né? O resgate, entre aspas, é via mercado secundário, na bolsa, né? Então, o lado bom de estar em fundos imobiliários nos últimos anos é que não teve redução do patrimônio, foi uma coisa boa, né? Assim, de maneira geral. Mas o lado ruim também é que você não consegue crescer tão facilmente patrimônio, né? Vamos dizer assim, como você cresceu nos últimos anos. Então, acho que a taxa de juros alta atrapalhou, né? Vamos dizer assim, a captação da indústria. Então, acho que de maneira geral, assim, a captação existiu, né? A captação acontece, mas de maneira muito menor do que foi nos últimos anos, né? Vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto, acho que a maior dificuldade da indústria é crescer, né? Vamos dizer assim, acho que atualmente em imobiliários, né?
Você mencionou que não há resgates, que é para alguém sair do investimento tem que vender na bolsa. A minha pergunta é se todos os FIIs estão na bolsa ou se existem FIIs que não estão na bolsa. Então, o conceito de fundo imobiliário é que ele é obrigado a estar negociado na bolsa, ele é obrigado a ser um fundo fechado, né, que não permite aplicação resgate, né? Então, esse é o conceito de fundo imobiliário. O que existe, né, vamos dizer assim, né, que alguns fundos que investem em fundos imobiliários, eles podem ser um fundo multimercado, por exemplo, e aí eles compram e vendem cotas, né, de fundos imobiliários, e aí eles sofrem aplicação resgate. Mas o conceito de fundo imobiliário é estar na bolsa, estar na bolsa e não permitir aplicação resgate, tá? E todos têm liquidez ou têm situações em que têm fundos que estão na bolsa, mas não têm liquidez e o investidor não consegue vender. É muito comum alguns fundos não terem liquidez na bolsa, tá? Então, assim, inclusive, né, alguns fundos estão em ambiente, né, que a gente chama de CETIP, né, que não é nem na bolsa, né, é um pouco antes, né, que meio que você está na sua custódia ali, não está nem podendo negociar ali no ambiente de bolsa normal, mas é da mesma coisa, né? Se você tiver um comprador e um vendedor, pô, vai ter negócio. Então, mas alguns casos realmente não tem liquidez suficiente. O que alguns fundos fazem, né, realmente é contratar um formador de mercado, né, um market maker, e aí esse formador de mercado ele consegue ajudar, né, vamos dizer assim, essa liquidez ali ao longo do tempo. Claro, ok, ok. Entendido. Entendido. Volto a encorajar a audiência a colocar questões. Podem falar mesmo se quiserem, ligar o microfone e falar, ou então colocar ali no chat. Eu aproveito para colocar mais uma questão. Falou no tema da consolidação do setor. E o que eu venho perguntar é se a consolidação é transversal a todas as áreas de gestão de ativos ou é uma coisa específica dos fundos imobiliários e porque é que acha que isso está acontecendo? Não, assim, acho que você olha como que funciona uma gestora, né, que são algumas pessoas, né, numa sala comercial, né, e fazem gestão de algum patrimônio, né. Então, a alavancagem operacional é muito grande, né? Então, o mesmo time que faz gestão de R$ 1 bilhão vai conseguir fazer gestão de R$ 10 bilhões, por exemplo, né? Então, não tem muita mudança, né? Vamos dizer assim, na prática, né? A partir de um certo patamar ali, né? Então, o time de compliance está definido, o time jurídico está definido, né? O time comercial está definido. Então, assim, a alavancagem operacional é muito boa, né? Para você ter o mesmo time de gestão. Então, acho que na minha visão, assim, tem essa dinâmica, né, de consolidação, mais por uma questão também, assim, de custos, né, de realmente de algumas gestoras terem mais despesas, né, do que receitas, então algumas realmente a conta não fecha, vamos dizer assim, né, e outros também que algumas gestoras querem aumentar, né, assim, os ativos sob gestão ali que elas possuem. Então, tem uma consolidação, né, vamos dizer assim, que a gente chama, né, de natural, que algumas gestoras foram criadas e não deram certo, e outra que também foi uma questão mais de M&A mesmo, que algumas gestoras querem crescer, né, pelo bem ou pelo mal, tá? Acho que tem essas duas vertentes, né? A gente olha isso também tanto em fundos imobiliários, quanto em fundos, né, multimercados e fundo de ação também. Então, acho que fundo de ação, fundo de mercado é mais doloroso, né, porque você vê realmente tendo resgate, e o fundo que tinha, sei lá, né, R$ 2 bilhões, tem agora R$ 200 milhões. Então, quando a sua receita cai, né, cai 90%, né, realmente você tem que se perguntar, né, o que você vai fazer da vida, né? Então acho que isso é um ponto importante. E fundo imobiliário não é tão doloroso assim, mas às vezes tem esse questionamento, né? O quão fácil vai ser você crescer nos próximos anos, né? Perfeito, perfeito, entendido. Tá aqui umas questões da audiência e aqui de Valdemar é bastante interessante, que vem dizer o seguinte: em Angola não temos nenhum fundo imobiliário cotado, a Bolsa de Angola é nova, tem, acho que são cinco empresas cotadas, acho eu, tem alguma renda fixa cotada também, mas fundo imobiliário não tem nenhum. Como é que você vê a possibilidade de, o que é que poderá trazer, o que é que poderia ser feito para incentivar o crescimento dos fundos listados na Bolsa e como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Então, na década de 70, de 80, né, o Brasil ele dava incentivos fiscais, né, para algumas empresas que eram listadas na bolsa, né? Então, acho que teve muita empresa indo para essa direção, né, lá atrás, né? E você vê realmente, né, algumas empresas, né, que, sim.
ninguém, assim, vamos dizer assim, você não entende por que ela está na bolsa, né? Então, porque não tem um departamento, né, de relações com investidores, né, muito bom, não tem realmente tanta, vamos dizer assim, né, familiaridade, né, com governança, né? Mas muita gente foi migrando, né, para a bolsa por essa questão é, de benefício fiscal, né? Aí depois, como, vamos dizer assim, como não era um mercado muito redondo, né, muito assim, assim, a lei das SA foi criada, né, apenas em 2002, né? E lá, né, até lá realmente no novo mercado ali, né, foi criada, a lei das SA foi antes, né, 63, mas 2002 foi o novo mercado, né, que criaram. E aí quando criaram o novo mercado, teve realmente uma melhoria muito grande de governança, né? E aí acho que assim, os investidores estrangeiros aumentaram muito a vontade, né, de investir ali, né, no Brasil, né? Acho que assim, acho que o passo inicial, né, acho que assim, assim, acho que primeiro acho que assim, a questão realmente de transparência, né, de governança, acho que há um caso que eu acompanho muito, né, assim, acho que é mais próximo de mim, realmente é o caso, né, vamos dizer assim, argentino, né, que é, muita gente tinha medo, né, de investir, de perder o dinheiro, né, desvalorizar, né, tinha restrição em relação ao dólar, né, e muita gente começou a comprar, né, as empresas que estavam listadas na bolsa, né, e uma delas, né, a principal ali, né, era a Petrobras, né. Então, vamos dizer assim, acho que, inclusive a Petrobras, uma época, ela ficou, assim, os ativos que tinha na Argentina eram muito relevantes, assim, né, as ações que estavam na Argentina eram muito relevantes, é que tinha de comprar carro só para não desvalorizar a moeda, né. Então, acho que, assim, o que tem que ser feito, né, primeiro, acho que criar uma cultura, né, de poupar, né, assim, acho que quando você poupa, né, gasta menos do que você ganha, né, você começa a se questionar, né, para onde que vai o dinheiro, né, e aí você vê realmente, né, que o dinheiro pode ser investido, né, em ativos, né, locais, né, e acho que tendo, né, vamos dizer assim, acho que um ativo, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais icônico, né, como eu falei do Shopping Genópolis, né, assim, acho que um ativo mais palpável para a população, né, acho que é uma coisa mais fácil de lidar, né, de falar assim, olha, se você investir, né, aqui nesse ativo, você vai receber, né, proventos, né, dinheiro, né, assim, do lucro desse ativo, e as pessoas têm mais conforto com isso, né, acho que se for aos poucos, né, acho que você tem mais, vamos dizer assim, acho que é mais conforto, né, assim, do que está fazendo, né? E depois você vai realmente aumentando, né, o seu risco, né, aumentando ali, né, acho que assim, a complexidade, né? Mas acho que assim, no início tem que realmente fazer uma coisa, vamos dizer assim, mais simples, mais óbvia, e, e as pessoas ali, acho que assim, terem confiança, né, de que o dinheiro existe, né, o dinheiro ali, né, o ativo, né, existe, o dinheiro vai, né, se investir naquele ativo, e bom, assim, acho que a gente viu, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil recentemente, né, o Master ali, né, sendo liquidado, né, um banco, né, que era relativamente pequeno e tudo tá dando certo, né, vamos dizer assim, a liquidação tá dando certo ali de maneira, assim, geral. Então, acho que assim, né, você tendo confiança, né, nas instituições é um ponto importante, né, mas acho que o primeiro ponto, na minha visão, seria pegar um ativo, né, que seria referência, né, e todo mundo entender, né, que aquele ativo existe e poder investir nele, né? Acho que uma coisa que muita gente reclama aqui no Brasil, né, que o Brasil é um país muito grande, mas os ativos são majoritariamente concentrados aqui, né, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, né? Então tem poucos ativos, né, vamos dizer assim, fundos imobiliários que estão no norte, no nordeste, né? Muita gente daquela região, né, dessas regiões reclama, mas a verdade é que não tem tantos ativos, né, vamos dizer assim, referência, né, como é, estão aqui em São Paulo, estão, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Então tem esse ponto também que é inegável, assim. Então o dinheiro vai para realmente onde tem demanda, né? Então a gente sempre faz, né, vamos dizer assim, um comparativo, né, de investidores, né, por estado, né? E a grande maioria dos investidores são, né, do Rio São Paulo, né? Então acho que esse é um ponto também, acho que importante para ser levado em conta, assim. Acho que onde que o dinheiro está onde que, assim, normalmente, né, os ativos da mãe deveriam estar ali, né, é, para serem investidos, né? Obrigado. Eu nunca fui a Angola, mas diria que um ativo na Baía de Luanda seria algo bastante icónico. Não, do que vejo das fotografias, acho que seria um bom exemplo. Eu tenho aqui mais questões da audiência e uma até eu acho que muito interessante, que é o tema da lavagem de dinheiro, que vocês chamam branqueamento de capitais, né? Branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, ou seja, que diligências é que os fundos têm que fazer
para detectar este tipo de atividade e acho que até é bastante oportuno, dado o caso da REAG, que é bastante recente no Brasil, em que houve uma situação dessas. Então, assim, acho que como eu falei, assim, fundos imobiliários, né, assim, você tem que fazer uma demonstração financeira, né, anual, você tem que ter matrícula atualizada ali, né, seguro para todos os ativos ali. Então, assim, acho que o, o sistema de fundos imobiliários é um sistema realmente bastante redondo, né, assim, acho que eu já vi fundos imobiliários, né, que não tinham demonstração financeira nos últimos 4 anos, né, então, assim, é, sempre tem uma exceção à regra, né, mas, assim, acho que de maneira geral, né, se aquele ativo, né, vamos dizer assim, naquele fundo foi auditado, né? Se as matrículas, né, estão em ordens ali, então acho que assim, realmente é mais fácil de lidar, né? E acho que a grande discussão que tinha, né, que assim, no caso específico da Reag, né, que assim, era uma empresa, né, uma administradora ali que ela focava realmente em fazer uma blindagem patrimonial, né? Porque assim, vamos falar que você comprou, sei lá, né, 50 mil cotas de um fundo imobiliário, né? Se a Polícia Federal, né, se assim, a Justiça vai atrás de você, né, para pegar os seus bens, né, como eles estão no fundo imobiliário, os bens não pertencem a você, né? Os bens pertencem ao fundo e você tem cotas do fundo, né? Então a polícia não pode mais pegar aqueles bens. Então muita gente, né, assim, né, pela Reag ali começou a fazer blindagem patrimonial através de fundos imobiliários, né? Então esse foi um grande desafio, né? Que realmente assim, a lei, né? Vamos dizer assim, né? É estrita, né? Você não pode tomar, né, os ativos do fundo imobiliário, mas você poder tomar as cotas, né? Daquela pessoa ali que está sendo, né? Assim, investigada, né? Punida, né? Então, na minha visão, assim, não houve uma facilitação da lavagem de dinheiro, houve, acho que, assim, uma visão, uma dificuldade para você executar bens de algumas pessoas, tá? Acho que isso é uma coisa que as pessoas se beneficiaram, na minha visão ali. Mas imagina, né, se, dando um exemplo bem simples, né, assim, você pega, tem fundo aqui, né, que tem 1 milhão de cotistas aqui no Brasil, né, aí imagina um dos cotistas, né, um cara que comprou, como eu falei, né, 10 mil cotas aquele fundo, e, e aí a justiça tá tomando os bens dele e tem que executar o fundo, assim, isso não acontece no mercado de ações, né, se o cara comprou, sei lá, né, 1 milhão de reais de Petrobras, a justiça não vai executar a Petrobras, vai vender as cotas do cara a mercado, né, então acho que é um problema, na minha visão, que todo ativo listado possui, né? Então, tem que saber separar, né? Vamos dizer assim, acho que o que é do investidor ou o que é realmente da empresa, né? Do fundo imobiliário. Então, para mim, assim, acho que é, da mesma maneira que pode surgir problemas em fundos imobiliários, pode surgir um problema também na indústria de ações ali e, e não teve tanto, vamos dizer assim, impacto, né? Acho que assim, dá um exemplo aqui do Brasil também, né? Da Americanas, né? Que ela existe na Bolsa há mais de 20 anos. E ela, né, teve aquele problema, né, do, da fraude contábil lá de 20 bilhões de reais, né? Então, acho que é, ninguém pegou, vamos dizer assim, né, dívida lá como que chama? Algum investidor tinha e executou ela lá. Então, acho que tem esse ponto também, né, que tem que vai separar as coisas ali, mas é, a transparência de fundos imobiliários, acho que é uma transparência, na minha visão, acho que muito boa, né? Que você é obrigado a fazer demonstração financeira, você é obrigado a ter matrícula ali, né, regularizada, você é obrigado a ter seguro, né, em todos os imóveis. Então, o risco realmente, assim, obviamente sempre existe, mas ele é bastante mitigado. E a nível do compliance que existe no fundo, para dar continuidade aqui a esta pergunta, o que é feito a nível de KYC sabe responder a Não, então, isso? assim, é que na verdade o KYC, o compliance, é feito pela corretora, né? Porque como você tem uma oferta, né? E você compra, alguém compra as cotas de você, né, através de uma corretora, quem tem que fazer o compliance, o KYC, é a própria corretora. Então, ela que aprova ou recusa, né? Vamos dizer assim, o recurso que o investidor está colocando lá na conta dela para poder comprar e vender cotas de fundo imobiliário. Então a gente não tem responsabilidade, né, por quem comprou vendendo nossas cotas, né? A responsabilidade é a gente pagar, né, o rendimento por detentor daquela cota na data específica. Então a gente não tem, assim, conhecimento de quais investidores, né, estão na nossa base. A gente não tem essa obrigação. Ok. Não tem mesmo conhecimento dos investidores, é isso que está dizendo?
A gente não tem obrigação. Quem tem o conhecimento Não tem obrigação, ok. é o custodiante. Ok, Então, a ok. gente não tem Mas esse. vocês sabem a identidade, o nome deles se quiserem ou não? Têm acesso a isso? Ou nem isso têm acesso? A gente é obrigado a divulgar, né? Na verdade, o administrador é obrigado a divulgar anualmente quem tem mais de 5%, não o nome da pessoa, mas a quantidade de investidores que tem Ok. mais de 5%, mais de 10% ali. A gente não é obrigado, a gente, vamos dizer assim, né? Obviamente, procura saber quem são os principais investidores para ter uma relação mais próxima, mas um esforço, né, de formiguinha, né, para ver quem tem, né, interesse, quem realmente quer comprar mais cotas ali, mas a gente não é obrigado a saber quem são os investidores, né? Vamos dizer assim. Entendido, entendido. Aqui mais uma pergunta do Valdemar, que já foi respondida. Valdemar pergunta se existe alguma obrigatoriedade dos FIIs estarem listados em bolsa. A resposta já foi dada, os FIIs, por definição, estão listados em bolsa. É Se não um, tiver listado na bolsa, ele não tem isenção. Então, todo mundo está listado na bolsa na prática. E está aqui uma questão do Oscar Américo. A questão da titularidade dos imóveis tem sido um tema para vocês. Tem sido difícil o processo de identificar o titular dos imóveis. Isso será no processo, não sei se é no processo da compra será do imóvel. Quando querem comprar um imóvel, será essa a questão? Não. Então, o imóvel fica no nome do fundo. Ah, é, Aí o ok. administrador, ele responde pelo fundo ali, porque obviamente o fundo não pode, né, fazer nada ali, mas o administrador responde pelo fundo, mas o imóvel está no nome do fundo. Ok. Oscar, não sei se essa era a questão. Se não for, também pode perguntar. E volto a incentivar a colocarem mais questões. Até podem falar, não tenham vergonha, podem falar. E eu vou passar aqui para outro tipo de questões, que é, vocês nas Agros, que tipo de fundos imobiliários é que têm? Então, o nosso principal fundo é o GGRC11, é um fundo de galpões logísticos, né, que a gente tem ali que vai fazer esse ano 10 anos de vida. Então, é um fundo já assim mais velho ali, tem um fundo de 2 bilhões e meio de reais, né, seria, vamos dizer assim, uns 400, né, milhões de euros, né? Então, é um fundo razoavelmente grande para a indústria, é um fundo, acho que a gente estaria tá no top 15 ali da indústria, né? Então é um fundo até mais ou menos grande. E o outro fundo que a gente tem que é os Agros Multistratégia, né? Que é um fundo um pouco menor, que é um fundo de patrimônio de 100 milhões de reais, seria 16 milhões de euros, né? Bem menor em relação ao outro. E esse pode comprar CRIs, né? Pode comprar fundos imobiliários, pode comprar ações, né, do setor imobiliário, pode comprar ativos, né? A gente está fazendo também desenvolvimento de ativos lá dele também. Então esse é um fundo com mais liberdade, né? Enquanto o outro é um fundo mais, vamos dizer assim, mais previsível, né? Ele recebe aluguéis, paga as taxas, né, que possui e aí distribui o resto, né, como rendimento. Perfeito. E vocês, nesse fundo de galpões logísticos, imagino eu que vocês fazem todo o processo de procurar ativos para comprar, a negociação da compra, depois a gestão dos imóveis. Consegue explicar o que é que vocês fazem na prática, a nível da gestão do fundo? Sim, acho que o primeiro ponto realmente, sim, acho que é avaliar o portfólio, né? Porque assim, como a gente cresceu muito, né? Alguns ativos, né, que eram representativos antes, né, não são mais tão representativos, né? Então acho que o que a gente discute assim constantemente é a questão da reciclagem, né, de vender alguns ativos, né, menores e focar em comprar ativos, né, vamos dizer assim, maiores, né? Porque afinal, né, um ativo de um patrimônio que vale, né, sei lá, 100 milhões de reais, tem basicamente o mesmo trabalho de um ativo que vale 10 milhões de reais, né? Então, mas obviamente a representatividade para a receita, né, para o tamanho do fundo é bem diferente, né? Então acho que o que a gente sempre discute é o portfólio como um todo, né? Ver realmente quais ativos, né, assim, não fazem muito mais sentido, quais ativos, né, fazem sentido. Alguns ativos, né, vamos dizer assim, às vezes são muito específicos, né, para um inquilino. Então a gente prefere, né, assim, reduzir a exposição a esse tipo de ativo e aumentar a exposição a ativos mais, vamos dizer assim, multiuso, né? Mais, assim, acho que tem uma liberdade maior ali de escolher o inquilino, né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? E assim, acho que como a gente ficou grande, assim, a gente, então, assim, vem já uma demanda já meio que passiva, né, para vender imóveis ali para gente ali. E acho que a grande discussão é que, assim, acho que tem muita gente que é focada no raio 30, né, de São Paulo, que a gente fala, né, que são realmente o last mile, né, que a gente fala que é
onde as entregas ali, né, pro dia seguinte estão localizadas, assim. Realmente é uma demanda muito grande, mas também é uma competição muito grande com outros ativos, com outros fundos, né? Então a gente prefere um pouco não estar focado de maneira tão forte, né, como outros fundos nesse raio 30, né, dessa distância do centro de São Paulo, e sim focar assim, ou em outras cidades, né, em outras regiões, ou então no raio 60, no raio 90, que também é perto, né, razoavelmente perto de São Paulo, mas também não tem um preço, né, vamos dizer assim, tão caro e uma briga tão, vamos dizer assim, né, tão aguerrida, né, por aqueles ativos, tá? Então, esse é o nosso foco, assim, atualmente. Tá? Acho que, assim, avaliar novas compras e tentar vender ativos que não são tão relevantes, assim, no nosso portfólio como um todo hoje, né? E aí a gente faz a diligência, entende, né, assim, quem está lá atualmente, né, quem pode estar no futuro, né, ou qual que é o prazo do contrato, né, se a empresa consegue pagar aquele aluguel ou não, porque não adianta nada você aumentar muito o aluguel e a empresa sair de lá, né, no mês seguinte, né? Então acho que tem que ter sempre um entendimento ali da como que a operação da empresa é saudável ou não, quantos galpões ela tem, né? Se ela vai, se tiver um aumento mais de retração de economia, ela vai desistir do seu galpão primeiro ou do concorrente. Então, assim, acho que tem que ter um juízo de valor ali para entender qual é prioritário na operação dela, qual realmente é mais secundário na operação dela, né? Então, acho que a gente vai avaliando ali a parte, né, da empresa, do balanço dela para ver realmente como que ela está ali, né, lidando. E depois a gente vai, né, focando ali em, vamos dizer assim, em possíveis expansões. A gente está fazendo algumas expansões, né, esse ano, né, ano passado ali, e realmente é uma maneira também de retenção, né, daquela empresa, né? Então, assim, ela está bem ali, ela precisa expandir, é uma coisa boa para todos, né? Então, acho que a gente consegue aumentar a nossa locação, né? E ela também, ela mostra que aquele galpão que ela possui, né, aquele ativo que ela possui, realmente é um ativo importante, né? Vamos dizer assim, mais core para ela, né? Entendido, entendido. Muito obrigado. Está aqui uma questão da Raíssa Cardoso. Está a perguntar qual é que é. Que instituições estão autorizadas para estruturar e gerir fundos e também pergunto para distribuir, ou seja, são as corretoras só que distribuem, há outras entidades que distribuem, quais são as instituições que podem estruturar e gerir fundos? Então, quem pode fazer gestão de fundo é quem tem uma gestora certificada na Ambima, né, que é a associação aqui do mercado de capitais aqui no Brasil, né? Então, basicamente a gente tem acho que umas 700 ali, acho que o máximo foi 1.000 gestoras, né, num período ali logo pós-pandemia, né? Então, assim, são bastante gestoras que possuem liberdade para fazer isso. Administradores ali são acho que por volta de 50 e distribuidores acho que são uns 20, 25 distribuidores, assim, os principais, né? Então, acho que assim, tem bastante, né, player, né? Tem bastante personagem, assim, né? Acho que em cada linha de negócio ali. A questão realmente, acho que deu para perceber nos últimos anos, né? É que você fazer a mesma coisa que os outros fazem, né? Não tem tanto espaço mais na indústria, tem que ou realmente ser um pouco mais criativo, né? Ou então trazer um imóvel, um ativo, vamos dizer assim, muito bom, né? Muito diferente em relação aos demais. Então a gente tem que realmente, assim, ter essa linha de discussão, assim, né? Mas a barreira de entrada, né, entre aspas, né, assim, para você abrir uma gestora, né, para você criar um fundo, né, é razoavelmente baixo, né? O ponto não é você abrir, né? O ponto é você manter, né, e aquela estrutura que você criar, conseguir realmente se pagar, né? Esse acho que é o grande desafio. Entendido. Você mencionou aqui os administradores, ver se eu entendo bem. Tem o gestor, que é quem faz a gestão do fundo, e tem o Isso, administrador, é isso? O que é o isso. administrador? O que é o administrador para você? Assim, o gestor, ele, vamos dizer assim, ele toma a decisão de investimento, né? Eu vou comprar um ativo, eu vou vender outro, então assim, ele toma a decisão de investimento, né? O administrador seria o cara que no final do dia, né, ele lê o regulamento do fundo e ele vê se as decisões de investimento que você está fazendo é, estão dentro do regulamento do fundo ou não. É ele que é responsável, né, legal, se o fundo fizer alguma coisa errada, né, vamos dizer assim. Então, acho que assim, o gestor, ele tem as ideias, ele tem a execução ali, né, mas o administrador, ele vai meio que o poder de polícia, né, o poder de checagem ali de que o que você está fazendo é correto ou não, né. Então, acho que
dando um exemplo, né, assim, se o seu regulamento, como eu falei ali do Shopping Higienópolis, né, era só ter o Shopping Higienópolis, você vai querer comprar ativos, mas o administrador não vai querer, não vai poder deixar você comprar ativos, né? Então, o seu fundo tem liberdade para comprar, né, vamos dizer assim, outros shoppings. Aí você quer comprar um prédio comercial, né? Aí o administrador não vai deixar você comprar prédio comercial porque realmente não está no escopo do seu regulamento, né? Mas assim, o administrador, ele não proíbe, entre aspas, você fazer investimentos que dê errado, porque ele não vai saber, né, obviamente, de antemão, né, de maneira antecipada que aquele investimento vai dar errado, né? Então, assim, a responsabilidade da alocação de recursos é do gestor, né? Mas o fundo seguindo as regras ali, quem vai manter, né, o fundo seguindo as regras que ele se propôs a seguir é o administrador. Então, se você comprou um shopping, né, sei lá, e o shopping deu errado, a culpa não é do administrador, né? Assim, agora a culpa do administrador é se ele não checou que o shopping, como que chama? Não tá com a matrícula correta, né? Que ele não conseguiu transferir a matrícula. Então, assim, essas coisas assim mais burocráticas é a responsabilidade do administrador. E a Raíssa faz uma pergunta importante, que eu também estava com essa dúvida. O administrador faz parte da sociedade gestora, da Não, gestora de não, são ativos? coisas separadas. Ok, então existem empresas específicas de administração de fundos, é isso? Fazem esse papel Sim, do administrador? sim. Ok, ok. Inclusive, né, vamos dizer assim, é obrigatório para o fundo imobiliário ter um administrador, mas não é obrigatório para o fundo imobiliário ter um gestor. Como eu falei, realmente, no caso de fundos passivos, né, que a gente chama, né, que tem um regulamento muito definido, né, muito fechado, eu vou só comprar cotas do shopping Genópolis, né, então o administrador ali ele faz tudo o que precisa. O gestor não tem, na prática, né, vamos dizer assim, utilidade, né? Então, tem gestor, porque assim, normalmente acontece assim, né? O fundo imobiliário paga uma taxa global, né, de administração, e o administrador ele faz uma subcontratação do gestor, o administrador faz uma subcontratação do custodiante, ele faz uma subcontratação do consultor imobiliário, por exemplo, né? Alguns fundos possuem, outros não, né? O consultor imobiliário. Então, assim, o administrador, ele é o cara que vai responder por qualquer coisa que o fundo faça, né? Correto ou errado. Mas aí a mente, entre aspas, pensante, né? Seria mais o gestor. O gestor teria mais essa liberdade ali, né? De alocação. Então, e quando você menciona que há 50 administradores, são 50 empresas de administração ou 50 pessoas que fazem administração? Você, Sim, são 50 CNPJs que possuem serviços de CNPJs, ok. administração de recursos, Empresas, ok, ok, ok. São empresas. É, assim, obviamente, né, assim, alguns são maiores, então, é, hoje o BTG é maior, né, em fundos imobiliários, né, hoje, lá atrás, né, o Bank of New York era muito grande também, né, em fundos, né, multimercados ali. Então, assim, tem a Intrag, né, que é do Itaú, tem a XP também, que ela criou recentemente, então, assim, tem várias, né, tem a Vortex ali, tem vários administradores ali que acho que o top 10 seria 80% da indústria, né? Mas assim, acho que tem ainda realmente alguns menores lá que vão pegando algumas coisas também. Está ótimo, está entendido. Este é operacional, está entendido. E na distribuição, você mencionou que há 20, são todas corretoras ou há outro tipo de distribuidores? É que, assim, na verdade, o Brasil houve uma mistura, né, entre corretor e distribuidor de valores. Assim, você não tem mais uma, assim, é difícil você ter só uma DTVM, né? Então, o que tem é realmente a corretora é uma distribuidora de valores também, né? A CCTVM também é uma DTVM. Então, se todo mundo que é corretora aqui no Brasil consegue distribuir, né, assim, produtos, tá? De maneira geral. É muito difícil apenas uma distribuidora. Então estamos já quase a fazer uma hora. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Está aqui mais uma pergunta. Espera aí. O que vem a ser? Vem ser um administrador, ser um gestor de cliente? É um pouco já, Magda, é um pouco já o que falámos agora. Acho eu que vem a Então, ser assim, um acho que administrador. Magda, só para entender, assim, acho que o administrador uma empresa que ela é responsável pelo regulador ali, né? O regulador pune ela se ela não conseguir fazer, né? Vamos dizer assim, as coisas, né, que ela é responsável a fazer. E a função dela é checar, né? Vamos dizer assim, né? O patrimônio do fundo é checar, né? Quanto assim, quanto que você, assim, dando um exemplo bastante simples, tá? Assim, acho que o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do que ele gerou de caixa, né? No semestre.
E o gestor ele pode, né, discutir, né, se ele quer distribuir mais ou menos, etc e tal ali, né? Mas quem vai bater o pé, né, e definir, né, a distribuição vai ser o administrador. Então, assim, o administrador, a função dele é que o fundo imobiliário cumpra as regras que ele se propôs a cumprir, basicamente. Uma coisa, uma coisa burocrática, mas uma coisa, né, vamos dizer assim, né, impositiva, né, vamos dizer assim. Acho que assim, existe aqui a figura desse administrador, assim, né, de ele criar, né, ele me fornecer, né, diariamente a carteira do fundo, ele consolidar, né, o que foi de vendido ontem, né, para reduzir, né, na carteira do dia de amanhã, ele aprovar, né, a aquisição do shopping, né, como a gente falou, ele aprovar a aquisição, né, de laje corporativa, quando fizer a compra, né, ele checar que aquele ativo existe, eu não estou comprando ativo que não existe, quando ele vender, né, ele checar realmente que o dinheiro existe, né, da venda. Então, assim, a função dele é uma função mais, vamos dizer assim, burocrática. E, obviamente, né, se ele comprar o ativo que não existe, o culpado vai ser ele perante o regulador. Tá? Então, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, é ele que vai ser o culpado no final do dia, tá? Então, o trabalho dele é um trabalho mais de checagem e de que realmente o investidor ali se sinta protegido de que o gestor não mudou, né? Não fez uma coisa diferente do que ele se comprometeu a fazer naquele fundo. Perfeito. Eu vou fazer mais uma questão. Estamos aqui já passou uma hora. Termino com uma questão que é: quais são os maiores desafios na gestão de um fundo de investimento de imobiliário e também quais são as coisas que dão mais prazer a quando está a gerir um fundo de investimento imobiliário? Você acha que o que dá prazer realmente acho que assim, é o ciclo do negócio como um todo, né? Você conseguir realmente comprar um ativo, né, que gere valor para o fundo, você conseguir, né, realmente vender aquele ativo, né, e conseguir comprar outro. Você acha que quando você, assim, acho que tem um desafio, né, de achar um ativo bom, a um preço bom, né, comprar ele e depois realmente, né, assim, ter ele na carteira, né, e possivelmente vender ele, né, por um preço melhor. No futuro, realmente é uma coisa boa quando se encerra, né, todo esse ciclo, assim, né, de uma maneira geral, né? E, assim, acho que o grande desafio, assim, acho que é como tem muita concorrência, né, tem muitos fundos, né, tem muitas, né, assim, gestoras ali, você conseguir, né, de uma maneira ou de outra, se diferenciar, né? Você conseguir, de uma maneira ou de outra, mostrar que o seu fundo é diferente dos demais, né? Então, acho que isso é uma pergunta que foi muito forte, né? Assim, acho que quando surgiram muitos fundos, né, que por que investir no seu e não do vizinho, né? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Agora, com a consolidação, acho que essas perguntas são um pouco menos fortes, né? Porque tem menos concorrência, né? Vamos dizer assim. Mas é sempre um ponto importante, assim, né? Acho que é, você tem que saber a diferença, né? Você tem que conseguir se diferenciar em relação aos outros. Acho que isso é um ponto importante, assim, de maneira geral, assim, né? Perfeito, Arthur. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi espetacular, foi muita informação. Eu espero que a audiência também tenha gostado. Foi um Sim, enorme prazer e espero que podemos continuar em contacto. Já está ali o Noemi também a agradecer e deixo aqui uma saudação aqui de Portugal para Angola e para o Arthur no Brasil. certo. Obrigado também, vocês ali. E até a próxima, então. Vamos falando. Até à próxima. Estão ali a perguntar se a gravação será partilhada. Sim, mas nós não partilhamos logo depois. Nós provavelmente vamos partilhar daqui a uns 3 meses todas as gravações do semestre. Tá? Um abraço então a todos. Obrigado, Arthur. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Obrigado, até já.